Roberto Carlos, um homem de 65 anos com cabelos grisalhos e um jeito simples, desceu de um táxi velho na movimentada Avenida Paulista, em São Paulo. Vestia uma camisa de algodão desbotada, calças de linho amassadas e um par de sapatos gastos, marcados pelo tempo. Para qualquer transeunte, ele parecia apenas mais um trabalhador comum, talvez um aposentado tentando esticar o orçamento. Mas Roberto era muito mais do que isso. Por trás da aparência modesta, ele era um dos maiores exportadores de café do Brasil, um magnata discreto cuja fortuna sustentava cadeias de produção que empregavam milhares de pessoas em vários continentes. Sua riqueza, no entanto, nunca o definira. Ele preferia a simplicidade, tomar café em padarias de bairro, cumprimentar porteiros pelo nome e viver sem ostentações. Naquele dia, porém, Roberto decidira fazer algo diferente. Queria comprar um carro novo, não por vaidade, mas porque seu velho Fusca, companheiro de décadas, estava pedindo aposentadoria. Com um sorriso tímido, ele parou diante da imponente fachada de vidro da Elite Motors, uma das concessionárias mais luxuosas da cidade. O sol refletia na superfície brilhante, destacando o letreiro prateado com o nome do lugar, tão majestoso quanto a frota de veículos exibida no interior. Roberto ajeitou a camisa, respirou fundo e atravessou a porta giratória, entrando em um mundo que parecia pertencer a outra realidade. O interior da Elite Motors era um espetáculo à parte. O chão de mármore polido reluzia sob a luz dos lustres e o ar-condicionado mantinha uma temperatura fresca, quase glacial. Uma música jazz suave ecoava pelos alto-falantes, misturando-se ao murmúrio de conversas entre vendedores e clientes. Os carros, dispostos como obras de arte, brilhavam sob holofotes estrategicamente posicionados. Sedãs elegantes, SUVs, robustos e esportivos com linhas agressivas que pareciam prontos para saltar do showroom. Roberto, com os olhos brilhando de curiosidade, caminhou lentamente até um conversível vermelho, admirando o design aerodinâmico. Ele passou a mão pela lataria, sentindo a textura lisa e fria do metal, imaginando como seria dirigi-lo pelas estradas sinuosas do interior de São Paulo. Por um momento sentiu-se como um garoto sonhando com um brinquedo novo. Mas a magia daquele instante não durou muito. Conforme os minutos passavam, ele começou a notar algo desconfortável. Os vendedores, todos impecavelmente vestidos com ternos sob medida e gravatas de seda, passavam por ele com olhares rápidos e desdenhosos. Um deles, Diego, um jovem de cabelo penteado com gel e um sorriso ensaiado, cruzou o olhar com Roberto, mas desviou a atenção imediatamente, dirigindo-se a um casal que acabara de entrar, vestido com roupas de grife. Roberto tentou ignorar, pensando que talvez estivessem ocupados. Ele caminhou até outro carro, um SUV preto com detalhes cromados, e se deteve, lendo as especificações em uma placa ao lado. Mas a sensação de desconforto só aumentava. 2 vendedores próximos ao balcão principal cochichavam, lançando olhares furtivos em sua direção. Roberto, com sua audição ainda afiada, captou fragmentos da conversa. "O que esse velho está fazendo aqui?" murmurou um deles, contendo uma risada. "Acho que está perdido, veio sonhar com um carro que nunca vai comprar", respondeu o outro com um sorrisinho sarcástico. Roberto franziu a testa, mas decidiu não reagir. Ele não era homem de se deixar levar por provocações. Em vez disso, aproximou-se do balcão, onde Diego agora digitava algo no computador, com ar de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Roberto pigarreou e disse, com a voz calma e educada: "Bom dia, gostaria de informações sobre alguns modelos." Diego ergueu os olhos, visivelmente irritado por ser interrompido. Ele examinou Roberto de cima a baixo, demorando-se nos sapatos gastos e na camisa desbotada. "Olha, senhor, aqui é uma concessionária de alto padrão", disse, com um tom que misturava impaciência e desdém. "Os carros são bem caros. Talvez o senhor encontre algo mais acessível em outro lugar, tipo uma revenda de usados no Brás." As palavras foram como uma facada, mas Roberto manteve a compostura. Ele tentou insistir, perguntando sobre o SUV que tinha visto, mas Diego apenas deu respostas vagas, voltando a atenção para a tela do computador como se Roberto fosse invisível. Sentindo o peso do desprezo, Roberto caminhou até outra área do showroom, na esperança de encontrar alguém mais disposto a atendê-lo. Mas a situação só piorava. Um grupo de vendedores, agora reunido perto de uma cafeteira, ria abertamente enquanto apontava para ele. "Aposto que ele nem sabe o que é um motor híbrido", disse um, alto o suficiente para que Roberto ouvisse. "Deve ter entrado achando que isso aqui é uma feira de bairro", completou o outro, gargalhando. Roberto apertou os punhos, mas respirou fundo, mantendo o rosto impassível. Ele não era homem de escândalos.
mas cada palavra cortava fundo, não pela ofensa em si, mas pela arrogância de quem julgava sem conhecer. Foi então que a gerente da loja, senhora Almeida, apareceu. Uma mulher de meia idade, com o cabelo preso em um coque perfeito e um tailleur que gritava sofisticação, ela caminhou em direção a Roberto com passos firmes, como se estivesse lidando com uma perturbação. "Posso ajudar em algo, senhor?" perguntou, mas seu tom era frio e seus olhos o avaliavam com desdém. Roberto repetiu pacientemente que estava interessado em comprar um carro e queria informações. Senhora Almeida cruzou os braços, um sorriso condescendente nos lábios. "Com todo respeito, senhor, nossos veículos são para clientes com um certo perfil financeiro. Estamos bastante ocupados hoje, atendendo pessoas com compromissos sérios. Talvez seja melhor voltar outro dia." A frase foi um golpe direto, carregada de sarcasmo disfarçado de polidez. Roberto sentiu um aperto no peito, mas não deixou transparecer. Ele apenas assentiu, como se aceitasse a sugestão, e virou-se para sair. Antes de chegar à porta, porém, uma voz jovem e hesitante o interrompeu. "Senhor, espera." Era Lucas, um funcionário de pouco mais de 20 anos, com o uniforme da concessionária ligeiramente desalinhado, como se não se encaixasse no ambiente de arrogância ao seu redor. Ele se aproximou, o rosto vermelho de vergonha. "Desculpe-me pelo jeito que o trataram", disse, baixando a voz para que os colegas não ouvissem. "Eles não deveriam falar assim. O senhor não merece isso." Roberto olhou para o rapaz, surpreso com a sinceridade em seus olhos. Por um instante, a amargura que sentia se dissipou. "Obrigado, meu jovem", respondeu com um leve sorriso. "Como você se chama?" "Lucas, senhor", disse o rapaz, ainda nervoso. "Boa sorte, Lucas", disse Roberto, antes de atravessar a porta giratória e desaparecer na multidão da Avenida Paulista. No táxi, enquanto o motorista navegava pelo trânsito caótico de São Paulo, Roberto permaneceu em silêncio, olhando pela janela. Mas sua mente estava a mil. Ele não era homem de guardar rancores, mas também não era de deixar injustiças passarem despercebidas. Pegou o celular, um modelo antigo que usava há anos, e discou para Mariana, sua assistente de confiança. "Mariana, preciso que levante tudo sobre a Elite Motors", disse com a voz firme, mas sem elevar o tom. "Quero saber quem é o dono, a situação financeira da empresa-mãe, dívidas, ativos, tudo. E quero isso para ontem." Mariana, acostumada com a determinação de Roberto, não fez perguntas. "Deixa comigo, seu Roberto. Te passo tudo hoje à noite." Ele desligou e recostou-se no banco, os olhos fixos no horizonte de arranha-céus. Algo havia mudado dentro dele. Não era raiva, mas uma resolução clara, como se tivesse acabado de traçar um plano. Naquela noite, Roberto estava em seu escritório, uma sala modesta em sua casa no bairro do Morumbi. A luz de uma luminária antiga iluminava uma mesa de madeira repleta de papéis, mas ele não tocava em nada. Apenas segurava uma xícara de café preto, o aroma familiar o ajudando a organizar os pensamentos. Mariana ligou pouco antes da meia-noite, com um relatório detalhado. A empresa-mãe da Elite Motors, a Prestige Group, estava em apuros financeiros. Má gestão e investimentos arriscados haviam deixado o grupo vulnerável, e eles estavam abertos a negociações para vender ativos, incluindo a concessionária. Roberto ouviu atentamente, fazendo anotações mentais. "Ótimo trabalho, Mariana", disse. "Agora conecte-me com o Banco do Brasil e com o Dr. Ferreira, meu advogado. Vamos fazer uma oferta que eles não possam recusar." Uf. As horas seguintes foram uma maratona de telefonemas e reuniões virtuais. Roberto, com a calma de quem já fechara negócios milionários, negociou diretamente com os executivos da Prestige Group. Ele apresentou uma proposta agressiva: comprar a Elite Motors por um valor que cobria as dívidas do grupo e ainda oferecia um lucro imediato. Sua rede de contatos no setor financeiro garantiu que o dinheiro estivesse disponível em poucas horas. Os executivos, inicialmente céticos, cederam diante da oferta e da reputação de Roberto como um homem de palavra. Às 3 da manhã, os contratos foram assinados digitalmente. A Elite Motors agora pertencia a Roberto Carlos, o homem que, menos de 24 horas antes, havia sido humilhado em seu próprio showroom. Roberto desligou o computador e caminhou até a varanda, olhando as luzes da cidade. Ele não sentia euforia, apenas uma satisfação tranquila. A compra da concessionária não era sobre vingança, mas sobre justiça. Ele queria ensinar uma lição que aqueles vendedores nunca esqueceriam. E mais importante, queria transformar aquele lugar em algo melhor, um espaço onde ninguém seria julgado pela aparência. Antes de ir para a cama, ele olhou para os sapatos gastos.
ainda sujos da caminhada na Avenida Paulista, e sorriu. Amanhã, pensou, eles vão ver quem eu sou de verdade. O sol mal havia despontado no horizonte de São Paulo quando Roberto Carlos estacionou seu velho Fusca em uma rua lateral, a poucos metros da Elite Motors. Ele desceu do carro com a mesma calma de sempre, vestindo a camisa de algodão desbotada e os sapatos gastos que haviam sido motivo de escárnio no dia anterior. A fachada de vidro da concessionária brilhava sob a luz da manhã, refletindo o movimento da cidade que começava a acordar. Roberto parou por um instante, observando o letreiro prateado com o nome Elite Motors. Algo em seu olhar era diferente. Não era raiva nem orgulho, mas uma determinação serena, como a de um maestro prestes a reger uma sinfonia. Ele ajeitou a camisa, segurou um envelope pardo com firmeza e atravessou a porta giratória, entrando no showroom com passos decididos. O som de seus sapatos ecoava no chão de mármore, mas ninguém parecia notar. Os vendedores, ocupados com suas rotinas matinais, continuavam alheios ao fato de que o homem que julgavam insignificante agora era o dono de tudo aquilo. No balcão principal, Senhora Almeida, a gerente, revisava uma pilha de relatórios com sua habitual expressão de superioridade. Ela ergueu os olhos ao ver Roberto se aproximar e seu rosto se contorceu em uma mistura de irritação e desdém. Senhor, já dissemos ontem que estamos ocupados, disse ela, com um tom cortante, sem se levantar da cadeira. Se insiste em voltar, posso chamar a segurança. Roberto não se abalou. Ele apenas sorriu, um sorriso sutil que escondia o peso do que estava por vir, e colocou o envelope pardo sobre o balcão. Acho que a senhora vai querer dar uma olhada nisso antes de tomar qualquer atitude, respondeu, com uma voz tão calma que parecia deslocada naquele ambiente tenso. Senhora Almeida franziu a testa, hesitante, mas pegou o envelope. Ao abrir e começar a ler os documentos, sua expressão mudou. O que era impaciência virou confusão, depois choque. Seus olhos percorriam as páginas rapidamente, detendo-se nos selos oficiais, nas assinaturas e no contrato que declarava Roberto Carlos como o novo proprietário da Elite Motors. Isso é algum tipo de brincadeira? Gaguejou, a voz tremendo enquanto segurava os papéis com mãos instáveis. Roberto cruzou os braços, mantendo o olhar fixo nela. Não é brincadeira, senhora Almeida. A partir de hoje, eu sou o dono desta concessionária. E temos muito a discutir. A notícia se espalhou como fogo pelo showroom. Roberto pediu que todos os funcionários fossem reunidos imediatamente. E senhora Almeida, ainda atordoada, obedeceu, convocando a equipe com um megafone interno. Os vendedores, alguns ainda rindo entre si, outros visivelmente curiosos, formaram um semicírculo no centro do salão, entre os carros brilhantes. Diego, o vendedor que havia sugerido que Roberto procurasse uma revenda de usados, estava na frente, com um sorriso arrogante, como se esperasse uma explicação trivial. Lucas, o jovem que havia mostrado respeito a Roberto no dia anterior, mantinha-se na retaguarda, com uma expressão nervosa, como se pressentisse algo grande. Quando todos estavam reunidos, Roberto deu um passo à frente, parando sob um dos holofotes que iluminavam um sedã de luxo. O silêncio era tão denso que o menor ruído parecia amplificado. Ele pigarreou e começou a falar, com uma voz clara e firme, mas sem levantar o tom. Ontem eu entrei aqui como cliente, disse, deixando que as palavras ecoassem. Queria comprar um carro, conhecer os modelos, talvez realizar um pequeno sonho, mas, em vez de me atenderem, vocês me julgaram. Riram de mim. Disseram que eu não pertencia a este lugar, tudo por causa das minhas roupas e dos meus sapatos. Ele fez uma pausa, deixando que a culpa começasse a se instalar nos rostos de alguns funcionários. Vocês não sabiam quem eu era. E isso não importa. O que importa é que vocês escolheram tratar um ser humano com desrespeito. Os vendedores começaram a trocar olhares inquietos. Diego baixou a cabeça, o sorriso arrogante desaparecendo. Senhora Almeida, ainda segurando os documentos, parecia querer dizer algo, mas Roberto ergueu a mão, silenciando-a. Deixe-me contar uma história, continuou. Há muitos anos eu era apenas um garoto vendendo café nas feiras de Minas Gerais. Não tinha nada além de um carrinho de mão e um sonho. Mas aprendi uma coisa: o respeito não depende de dinheiro, de roupas ou de status. É o que nos faz humanos. Ele apontou para Diego, que recuou instintivamente. Você, Diego, disse que eu deveria procurar uma revenda de usados. Você riu de mim enquanto eu tentava falar com você. Depois, virou-se para a senhora Almeida. E a senhora, como gerente, não só permitiu isso, mas liderou a arrogância.
Disse que seus carros não eram para pessoas como eu. O silêncio no showroom era absoluto. Alguns funcionários começaram a corar, outros desviavam o olhar, incapazes de sustentar o peso das palavras de Roberto. Ele prosseguiu, agora com um tom mais firme. Eu não estou aqui por vingança, mas por justiça. E justiça começa com consequências. Ele olhou para a senhora Almeida. Senhora Almeida, sua liderança falhou. Você incentivou uma cultura de arrogância, e isso acaba agora. A senhora está demitida. A gerente abriu a boca para protestar, mas as palavras não saíram. Seus olhos se arregalaram, e ela apenas balbuciou algo incoerente antes de ser escoltada por 2 seguranças que Roberto havia providenciado. Depois, ele chamou Diego. Você também, Diego. Suas palavras e sua atitude não têm lugar aqui. Está demitido. Diego tentou argumentar, dizendo que era apenas uma piada, mas Roberto o interrompeu. Piadas não humilham pessoas. Você fez uma escolha. Agora, arque com ela. 1 a 1. Roberto nomeou outros funcionários que haviam participado da humilhação, dispensando-os com a mesma serenidade implacável. O showroom, antes vibrante, agora parecia um palco de derrota, com os demitidos saindo cabisbaixos, alguns murmurando, outros em silêncio. Mas então Roberto fez algo inesperado. Ele virou-se para Lucas, que permanecia na retaguarda, quase invisível entre os colegas. Lucas, chamou, com um tom mais suave. O jovem deu um passo à frente, visivelmente nervoso, os olhos arregalados como os de um estudante chamado ao palco sem aviso. Você talvez não se lembre, mas eu me lembro de você, disse Roberto. Ontem, enquanto todos me ignoravam ou riam, você foi o único que me tratou com respeito. Você pediu desculpas pelo comportamento dos outros, mesmo sem precisar. Esse tipo de caráter é raro. Ele fez uma pausa, deixando que as palavras ressoassem. Por isso, a partir de hoje, você é o novo gerente da Elite Motors. Um murmúrio de surpresa percorreu o grupo. Lucas piscou, incrédulo, e gaguejou um obrigado, senhor, enquanto seus colegas o encaravam, alguns com inveja, outros com admiração. Roberto colocou a mão no ombro do rapaz. Liderar não é sobre poder, Lucas. É sobre fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Com as demissões concluídas, Roberto não perdeu tempo. Ele reuniu os funcionários restantes e anunciou que a Elite Motors passaria por uma transformação completa. Este lugar não será mais um templo de arrogância, declarou. A partir de agora, cada pessoa que entrar por aquela porta será tratada com dignidade, seja um milionário ou um trabalhador comum. Ele contratou uma equipe de consultores para treinar os funcionários em atendimento ao cliente, com foco em empatia e respeito. Novos vendedores foram selecionados, não apenas por suas habilidades de vendas, mas por sua ética e humildade. Roberto também redesenhou o showroom, tornando-o mais acolhedor. Adicionou cadeiras confortáveis para clientes que quisessem apenas conversar, instalou uma máquina de café gratuita e criou um espaço onde crianças podiam brincar enquanto os pais analisavam os carros. Pequenos detalhes, mas que faziam toda a diferença. Semanas depois, a mudança era palpável. Uma manhã, Dona Clara, uma senhora de 70 anos com um vestido florido simples, entrou na concessionária acompanhada de sua filha. Ela hesitava, temendo ser ignorada como em outras lojas. Mas Lucas, agora confiante em seu papel de gerente, aproximou-se com um sorriso genuíno. Bom dia, Dona Clara. Bem-vinda à Elite Motors. Quer dar uma volta em algum modelo ou prefere tomar um café enquanto conversamos? A senhora, surpresa com a recepção calorosa, relaxou. Após uma hora de conversa, ela saiu com o contrato de um hatchback compacto e uma história para contar. Nunca fui tão bem tratada, disse a filha, que postou a experiência nas redes sociais. O post viralizou, atraindo uma onda de clientes curiosos para conhecer a nova Elite Motors. A reputação da concessionária cresceu rapidamente. Um empresário de Campinas, conhecido por comprar frotas de carros de luxo, visitou o showroom após ouvir rumores sobre a transformação. Ouvi falar do que aconteceu aqui, disse ele a Lucas enquanto testava um SUV. E devo dizer, estou impressionado. Vocês tratam as pessoas como se fossem da família. A história de Roberto e sua aquisição relâmpago da Elite Motors tornou-se uma lenda urbana em São Paulo, contada em cafés, escritórios e rodas de conversa. Mas para Roberto, o sucesso não estava nos números de vendas, que aliás haviam triplicado. Estava nos olhares de gratidão dos clientes, nas crianças que corriam felizes pelo showroom, no respeito que agora definia cada interação. Roberto visitava a concessionária esporadicamente, sempre discreto,
misturando-se aos clientes como se fosse apenas mais um curioso. Ele observava Lucas liderar com humildade, corrigindo vendedores com paciência e garantindo que ninguém saísse sem se sentir valorizado. Certa tarde, enquanto Roberto admirava um esportivo azul, Lucas se aproximou. Seu Roberto, posso falar com o senhor? Perguntou, com um tom respeitoso. Quero agradecer, não só pela oportunidade, mas por mostrar que é possível mudar as coisas. Acho que ninguém mais teria feito o que o senhor fez. Roberto sorriu, os olhos brilhando com uma mistura de nostalgia e orgulho. Lucas, quando entrei aqui pela primeira vez, nunca imaginei que a história terminaria assim. Mas aprendi que as piores experiências podem nos dar as melhores oportunidades. Trate as pessoas como você me tratou aquele dia, e você não só mudará a vida delas, mas a sua também. Enquanto Lucas voltava ao trabalho, Roberto permaneceu no showroom, olhando os carros brilharem sob as luzes. Ele sabia que sua maior vitória não era ser dono da Elite Motors, mas ter transformado o que ela representava. A concessionária, antes um símbolo de elitismo, agora era um lugar onde todos se sentiam bem-vindos. E essa, para Roberto, era a verdadeira lição. O respeito não é negociável, e a aparência nunca conta a história completa.